Fala, rapaziada da MMA Benevolente, tamo de volta, hein? Pô, acabou que a gente atrasou aí a resenha, né? Pra ver se abaixa a poeira aí da quantidade de erro que a gente teve aí no card 327. Vamos lá, né? A gente acertou grande parcela de quem ia ganhar, mas a gente conseguiu errar todos os métodos de vitória possíveis, né? Está um pouquinho atrasado aí, peço desculpa, né? Como eu falei. Vou estar soltando esse vídeo hoje, na sexta-feira. Já vou estar gravando também o do Durin. No caso, hoje é sábado, né? Pô, premeditando aí, né? A aposentadoria do Durin. Mais tarde aí, a gente vai soltar aí o vídeo do Durin também. Mas vamos falar um pouquinho aqui do card do 327 para não deixar você na mão. Vamos lá, começando, né, a primeira luta. Aqui a gente foi, porra, preciso. Começamos bem, essa aí aqui já começou a desandar. Vicente Luque e Kevin Gastelum. E eu falei, né? Estava torcendo muito pro Vicente. Só que eu acreditava que o Gastelum ia ganhar porque a fase do Vicente estava muito ruim. Porém, graças a Deus que a gente errou isso aí, né? Também não fugiu muito, assim, a gente falou que o Vicente era mais lutador, que se ele entrasse para lutar ele ganhava. E graças a Deus coincidiu. Até aqui beleza. Aí começou aqui, ó. Draw. Essa luta aqui também a gente falou para ninguém assistir, né? Dá bem. Aí aqui que começou a desandar. Eu mesmo falei que você podia depositar a casa na vitória por decision da Tatiana Soares. Espero que ninguém tenha me ouvido, senão perdeu a casa. Igual na luta do Ganro que eu falei a mesma coisa. Essa luta que eu falei é lock, é lock, é lock, é lock. Pode jogar por decisão que não tem perigo nenhum de não ir. E foi. Por isso não aposte. Manda live pix aí pro MMA Benevolente. O Kevin Holland e o Randy Brown seguiu a mesma vertente. A gente falou: essa luta não vai até o final. Decision. Mas pelo menos foi uma luta. Começou a melhorar, né? Aqui o card começou a esquentar. Não que aqui tenha sido ruim, né? Tatiana e o Ganro conseguiram vencer. É porque é uma luta que não atrai muito, né? O Vicente já tinha vencido por submission também, legal. Mas enfim. Aí aqui, né? Kevin Holland ganhou bem. Ele abusou aí da falta de defesa de low kick do Randy Brown. Mérito dele. É um cara que não costuma usar muita estratégia, né? Ele luta de qualquer jeito, mas fez por onde e saiu com a vitória. Deve estar querendo renovar o contrato, né? Aí chegamos aí numa das melhores lutas da noite. Aaron Pico e Patrício Pitbull. Aí mais uma, né? Essa aqui a gente falou pra jogar no Patrício, que a gente acreditava muito no Patrício. Infelizmente, né? Tem que dizer que a idade chegou pro Patrício, né? Um cara que a gente vê que é muito bom ainda tem uma certa lenha pra queimar. O negócio é se vale a pena, né? Porque ele é um cara que já tá com a idade mais avançada e ele é um cara que viveu muito tempo, né? Ele é um cara acostumado com high level. Ele tá sempre, pô, é, foi estrela no Bellator, cara que defendeu o cinturão dele diversas vezes, é um cara, pô, acostumado só com luta grande. Será que compensa pro cara com 38 anos aí ficar fazendo luta de entrada de ranking ali, pô, lutando contra prospecto que o UFC quer promover? Será que o UFC vai querer continuar pagando a bolsa dele? E será que ele vai querer continuar com a bolsa que está correndo risco de ter uma negociação para baixar a bolsa dele? Então, infelizmente, eu acredito que pro Patrício a hora dele tá chegando. Não porque ele não tenha lenha para queimar como lutador ainda. Ele obviamente não é mais o mesmo Patrício que ele já foi um dia, mas ainda é um lutador muito capaz, muito bom, né? Só que eu não acredito que seria tipo, sei lá, o Poatan começar a perder e de repente o Poatan, que ainda é um ótimo lutador, ficar ali sendo porteiro de ranking. Faz sentido pro Poatan?
com a carreira que ele tem, com o legado que ele tem, com o dinheiro que ele tem. Então, acredito que pro Patrício também não faça muito sentido. O Aaron Pico aí tá de parabéns aí, o cara mostrou consciência, coisa que ele não vinha mostrando em todas as outras lutas da carreira dele. Mostrou um cara muito consciente ali no final da luta ali. O Patrício foi, fez assim pra ele virou, falou. Então, cara que tá malandro aí, sabe que o negócio é dinheiro, botar a cabeça no lugar. Acabou que eu esqueci de comentar que hoje o Nicolas não tá aqui com a gente, né? Não pôde comparecer, eu tô fazendo esse vídeo sozinho. Também já acrescentamos aí a webcam pra, pra gente ter mais interação tanto com a transmissão quanto com vocês, né? Enfim, continuando, né? Cub Swanson contra Nate The Trem. Foi o que a gente esperava. Cub Swanson obliterou aí o Nate. Essa aqui a gente falou, avisei que o Cub ia vir pra jambrolhar nessa luta de aposentadoria dele. Excelente aposentadoria do Cub. Nate, cara que voltou aí pra tomar essa coça aí. Coisa que o UFC não costuma fazer, né, cara? Dar uma aposentadoria digna pros seus lutadores aí, botar alguém pra um velho bater. Mas, ainda bem que fez isso, né? Foi uma aposentadoria digna aí do Campos Suanço. Bem bacana esse momento do card. Aí chegamos na pior luta da noite, né, cara? Aqui, vou te falar, pô, a omissão desses dois aqui, pô, estragou uma das melhores lutas aí que deveria ter sido, né? No card principal. Bom, os dois saíram perdendo, né? O Johnny, pô, vai ser jogado lá pra baixo. Provavelmente o UFC vai dar bucha pra ele na próxima rodada. Não acredito que ele seja demitido por um deslize, né? Se ele repetir a mesma atuação, acredito que ele vá de malhadinho, mas não acredito que o UFC vai romper com ele só por essa luta. E o Dominic Reyes ganhou perdendo, né? Então também não, essa luta não leva ele a lugar nenhum, que é um erro dos dois, né? A omissão dos dois custou uma possível disputa de cinturão interino, porque a luta que a gente vai falar ali mais pra frente do Borrachinha com certeza, eu cravo aqui que vai disputar o cinturão interino. Vou falar mais pra frente, né? Quando chegar aqui nessas duas lutas principais, mas o Carlos Zuber provavelmente não vai voltar por agora. E o Borrachinho com certeza vai disputar o cinturão interino, que poderia muito bem ser contra um dos dois, até porque eu acredito que ele vai disputar o cinturão com o Ankalaev, que é um cara que o UFC não faz questão nenhuma de conceder a ele o mérito esportivo. Então, se um dos dois aqui tivesse tido um nocaute, tivessem tido uma guerra, uma luta, pô, digna, né, do que a gente se esperava, provavelmente um dos dois disputaria o cinturão interino contra o Borrachinha. Mas eles resolveram fazer uma luta aí de compadre, né? E os dois saíram perdendo. Aí chegamos aqui à melhor luta da noite: Josh Rocket contra Curtis Blades. Esse cara aqui, velho, eu vou te falar, eu não contava. É outra luta também que a gente errou feio. Não acreditava que esse cara fosse ser lutador de verdade. Até porque na hora que apareceu lá as stats, pô, apareceu que o cara tinha 105 quilos, 1,85 m. Falei, que porra é essa? O cara, além de ser baixo, por peso pesado, né? É um cara muito leve, cara. O Curtis Blades com 118 quilos. Falei, caralho, o cara vai lutar contra um cara, porra, 15 centímetros maior que ele, quase. Com envergadura maior. E com 18 quilos a mais, pô. 13 quilos a mais, perdão. O... Falei, pô, o cara vai tomar um cacete. Se eu já tava confiante antes ali, então, pô. E quando os dois entraram no octógono, eu falei, caralho, que porra é essa? Nem parece que os dois são na mesma categoria. Aí o Josh Rock foi, encaixou a mão no negão, o negão já bambeou. Eu falei, que isso aí não. E aí essa luta aqui foi uma loucura aí, foi, pô, uma troca de emoções imensa durante a luta. Porra,
eu comecei, pô, puto com esse Josh Rocket, torcendo muito contra ele. De repente ele encaixava umas mãos que eu falava, caralho, o cara é de verdade mesmo. Então vai, nocautei então. Aí o Curtis Blade vinha, voltava pra luta e a gente falava, arrebenta ele. E, pô, foi a luta toda assim. Eu não sabia se eu tava torcendo pro Josh Rocket ou não mais. Pô, torcendo pro Curtis Blades. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. E é isso que a gente espera, né, do UFC, do MMA. Essa emoção, esse êxtase, né? Então, assim, melhor luta da noite. Pô, Josh Rocket aí, maior vencedor aí, tirando obviamente o Carlos Zubik, né? Maior vencedor da noite. Pô, degustou aí uma luta aí no card da Casa Branca, inclusive, né? Eu queria comentar sobre um detalhe que foi o seguinte, né? O Dana White, na hora de anunciar que o Josh Rocket ia disputar uma luta no card da Casa Branca com o Derek Lewis, ele falou que o Donald Trump, que estava do lado dele, perguntou para ele por que o Derek Lewis não está no card. Não foi nem perguntando sobre o Josh Rocket, mas quando ele viu o Josh Rocket, ele perguntou por que o Derek Lewis não estava no card. E o Dana White, obviamente, não teve resposta, ligou pro Derek Lewis e a luta saiu casada. A questão é que eu não vi ninguém falando durante a semana, eu achei importante pontuar o tamanho de descaso do Dana White, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que, opinião minha, né? Eu penso que apesar da gente aqui como fã, a galera que tem acesso ao backstage aí das marcações de luta, com o matchmaker, informação privilegiada e tudo mais, a gente não tem como saber exatamente a situação do UFC, né? Em relação a contrato, relação com o lutador, bolsas, né? Pra, o limite de bolsa para um determinado card. Às vezes a gente espera mais de um card, mas a gente vai ver, tem lutador no card preliminar que tem uma bolsa muito grande, enfim. A gente não tem como, né, ter a visão que o UFC tem, a visão privilegiada. Então, assim, muitas vezes eu procuro entender o lado do UFC, mas de fato, cara, essa é uma luta que pra mim não faz sentido nenhum. É, não a luta em si, né? Mas assim, o fato do próprio Derek Lewis não estar no card é uma coisa que não faz sentido nenhum. O Dana White simplesmente não pensou e precisou do Donald Trump estar do lado dele lá e falar: por que o Derek Lewis não está no card? Aí dá um estalo na cabeça do Dana White que o Derek Lewis, pô, obviamente ele já foi uma estrela do UFC, mas com certeza na posição que ele está hoje, ele não está recebendo a melhor bolsa que ele já recebeu no UFC. Ele é um cara que é 10º do ranking agora, né? Numa divisão que porra, sempre foi a divisão assim, pro público que não assiste MMA com frequência, é a divisão que mais atrai, né? O peso pesado, o cara que os caras que vão dar uma mão e o outro vai cair duro. E o Derek Lewis é justamente, tirando o Francis Ngannou, o cara que é conhecido por ter a mão mais pesada da história do UFC. Então, assim, não faz sentido nenhum. É um cara que teoricamente era um custo-benefício gigante pro UFC botar no card da Casa Branca. Um americanão, porra, na minha opinião, muito melhor do que essa luta aí que casaram pro Sean O'Malley. Não que eu não achasse que o Sean O'Malley deveria estar no card, acho sim. Mas assim, Steve Garcia representando os Estados Unidos, Zalal contra o Sean O'Malley, Bonico contra aquele borra-botas lá. Porra, se fosse pra fazer isso, cara, por que não o Derek Lewis? O que custava botar o Derek Lewis a mais no card? É um cara que com certeza o americano que ligar a televisão, no caso, se fosse uma luta favorável pro Derek Lewis, ia ligar a televisão, ia ver um negão de 2 metros de altura, dando um soco no cara e o cara caindo duro, pô, isso ia cativar muito o americano. É, não, isso só me mostrou que houve um desinteresse muito grande, né? A gente já sabe que o Dana White ele tá cada vez mais saindo de cena e passando o bastão pro Hunter Campbell, mas me impressionou bastante esse descaso do Dana White com o card da Casa Branca, de realmente não ter considerado, né? Uma parada dessa, o peso pesado que tem tanta gente aí, porra, podiam ter casado o Derek Lewis, tudo bem que vem de derrota, mas foda-se.
contra aquele cara que acabou de lutar contra o Petrino. Pô, esqueci o nome do cara. Porra, é, eu vi a luta desse cara no Contender, cara. E o cara é brabo, o cara tem a história, porra, pica. O cara é americanão também. O cara é brigador, não recusa luta. Um cara que ia entregar uma guerra ou ia cair duro. Aqui, ó. Steven Aspinall. Pô, se casam esse cara contra o Derek Lewis na Casa Branca, irmão, ia ser uma luta muito custo-benefício. E tudo bem, o nego ia olhar e falar, caralho, qual o sentido dessa luta? Não tô falando pra trocar uma luta por essa. Tô falando só pra acrescentar, igual acrescentaram contra o Josh Rocket. Que até esse card não fazia parte do card da Casa Branca. Mas se colocam essa luta como sétima luta da Casa Branca, o UFC só ia ter a ganhar, cara. Iam ser dois americanos, grandes, peso pesado, tampando na porrada. Com certeza ia ser uma luta muito boa. O Derek Lewis já fez luta ruim na carreira, mas eu garanto que esse cara aqui não ia deixar a luta ser ruim. Se o Derek Lewis não quisesse lutar, esse cara ia passar por cima do Derek Lewis. E se o Derek Lewis quisesse lutar, provavelmente ele ia pagar esse cara. Então ia ser uma luta muito cativante aí para os americanos, peso pesado, dois americanos, todo mundo ia sair ganhando. É, para mim, totalmente sem sentido não terem casado essa luta antes do card. Porém, por sorte do Dana White, né? O, o Josh Rocket resolveu fazer aquela apresentação que ele fez. E o presidente dos Estados Unidos deu um toque no Dana White, né? Pra ele poder casar essa luta que foi um lutão aí que a gente ganhou aí pro card da Casa Branca, Josh Rocket contra Derek Lewis. Eu só realmente queria comentar sobre essa situação e pensar o que a gente pode esperar, né? Pro resto do ano aí, pros próximos cards, card de agosto, o card da Semana Internacional da Luta, que já começou a borbulhar aí algumas lutas que vão sair. E até agora eu não vi nada sobre o McGregor, que vinham dizendo que era luta garantida aí pra esse card. Não sei se tá tão desenvolto assim. E, e agora o que me preocupa é justamente esse descaso, né? Da gente pensar que o UFC tá fazendo o melhor que pode, mas agora nesse momento eu não sei mais se é dessa forma mesmo, ou se eles só estão preocupados aí agora que a grana para a Paramount já tá caindo. Foda-se, vamos entregar qualquer coisa aí e a galera assiste. Porque o que acontece? Que eu queria falar desse card em relação ao card em si, sobre ele não ter vendido, que foi uma pauta que foi muito falada durante a semana pré-luta, né? Que é um card que não lotou a arena, card que não cativava. Seguinte, na minha concepção, o UFC tem algumas fases para montar um card que seja atraente. Para mim, o primeiro deles é você entregar um co e um main event que sejam dignos, né? Da pessoa bater o olho e falar, caralho, é que dia? Porra, esse dia é o dia que eu vou parar pra assistir o UFC. Um dia que alguém, porra, tem um churrasco, alguma parada aqui. A pessoa vai, arruma uma desculpa, não, hoje não dá, não sei o que tem um card pica do UFC pra assistir. E então, assim, pra mim o primeiro passo é isso aqui, ó, o pôster. Agora era pra ter o Joshua Van contra o Sarutari aqui, né, que também não foi de maneira alguma foi uma perda pra esse card. Ainda bem até, inclusive, porque a luta do Borrachinha ia ser no card preliminar. Porque o card preliminar foi. O final do card preliminar, né? Foi transmitido na CBN. Então eles colocaram essa luta aqui justamente para atrair o público da TV aberta. Ainda bem que essa luta veio parar no Common Event, porque, pô, por mais que possa ser uma grande luta, ninguém quer ver Joshua Van e Sarutari. Assim como ninguém queria ver
Hiri Prohaska e Carlos Zuber. Então assim, esse é o primeiro passo. O segundo, obviamente, é a entrega do card, né? O card tem lá os lutadores, a gente espera algo deles e a gente precisa que eles entreguem o que a gente espera. Que, por exemplo, aqui Dominic Reyes e Johnny Walker, que essa luta que podia muito bem ser um main event de um Fight Night, a gente olhar e falar, pô, legal, um ótimo main event de Fight Night. E os caras entregaram o que eles entregaram, isso obviamente, pô, dá uma brochada no público, né? Porém, é, um, é uma união, cara. Isso é um conjunto da obra. Por exemplo, o UFC ano passado, Ankalaev e Poatan 2. Pô, main event, Poatan contra Ankalaev 2. Só isso por si só vende. Aí teve Khalil Rountree contra Hiri Prohaska no card principal. Que foi uma luta assim que, pô, engrandeceu o card. Aí botaram o Merab defendendo o cinturão dele contra o Sanhagen. Não foi uma luta. Pô, o Merab foi e protologou o Corey Sanhagen. Mas é uma luta de disputa de cinturão. Que antecedeu a luta do Poatan. Isso tudo engrandece o card. Quando você vai ver, você olha, porra, Poatan contra Ankalaev. Você desce e vê, caralho, o Merab vai lutar também. Caralho, Hiri Prohaska e Khalil Rountree. Porra, lutão. Lutão. Isso enche os olhos. Vou até botar aqui. Poatan. Pra gente olhar esse card que eu tenho como comparativo. Foi o UFC 320. O UFC 320. Pra gente olhar o card principal desse card aqui. Ó, porra, olha esse cartaz. Aqui a gente tá vendo essa luta aqui. Que se só tivesse ela a gente ia parar pra assistir. Ainda tem uma outra disputa de cinturão. E aqui a gente teve Khalil Rountree contra Hiri Prohaska. Josh Emmett contra o Zalal. Que não é uma luta que enche muitos olhos. Mas o Josh Emmett é um cara muito brigador. É uma luta que estando lá e você já parando para assistir, é uma luta que acaba saindo legal, né? A gente teve Joe Pyfer ganhando por via rápida, o Gautier, deixa eu ver aqui o card preliminar. O card preliminar de tudo aqui não foi dos melhores, mas o que importa principalmente é isso aqui, card principal. O card principal tem que ter essa enchida de olhos. Tem que começar de trás para frente. Tem que começar pelo main event, depois pelo co-main event e assim suceder. Na minha concepção, o card do UFC que atrai, ele tem que ser montado de trás para frente. A luta menos importante é essa aqui, pô. A primeira luta da noite. Assim como a principal e a mais importante é a última luta da noite. Mas o card principal é o que cativa a gente. Então assim, por exemplo, essa luta aqui, Khalil Rountree contra Hiri Prohaska, numa situação que ela não tivesse acontecido aqui, vamos supor que o Hiri tivesse lutado contra o Azamat, tivesse ganhado, o Khalil Rountree tivesse lutado contra, sei lá, contra o Bogdan e tivesse ganhado também nessa mesma época aqui. A disputa de cinturão que foi Carlos Zuber e Hiri Prohaska, muito provavelmente seria essa luta aqui. Que foi uma luta, que obviamente foi um lutão, mas que compôs card principal. E o meu ponto é justamente esse. Essa luta, Hiri Prohaska e Carlos Zuber, ela era uma luta que era para ser lutão de card principal de um evento numerado. Mas ela não podia, de forma alguma, ser main event de um card numerado. Se fosse o caso de, sei lá, essa luta ter sido o Shimaev contra o Strickland, ou o Makachev contra o Yaguer, e essa luta ter sido o Common Event por ser o cinturão, tudo bem, mais válido. Mas essa é uma luta que infelizmente os dois não têm apelo para trazer essa chama do interesse de assistir. Mesmo que seja por cinturão. Porque os dois são ótimos lutadores. Só que eu já falei isso no último vídeo. São lutadores
que dependem do algoz. Se o Poatan tivesse lutado contra qualquer um dos dois, com certeza ia vender. Mas os dois lutando entre si não vende o suficiente. Então, assim, o UFC tem deixado muito a desejar nisso aí. O primeiro card do ano, a gente teve lá o Perry Pimblett contra o Justin Gaethje, que foi um lutão brigado e tudo mais. Só que assim, de nível técnico baixo, que a gente vê que era uma luta que era para ser um lutão de card principal. Só que não de main event nem de co-main event. Botar essa luta como o chamariz, não tem como, cara. Então assim, porra, esse aqui foi um card que, dentre os dois quesitos que eu acredito ser mais importante, que é botar o main event e o co-main event, no caso o cartaz, ser chamativo, as lutas do cartaz serem chamativas, compondo ali um card principal recheado. E o segundo ponto, que é a entrega do card em si. O segundo ponto, porra, isso aqui foi o melhor UFC do ano, impecável. Porra, muita luta boa, cara. Porra, melhor luta do ano, isso aqui é a exceção. Porra, excelente luta, muito boa luta, boas lutas. Para um card preliminar, tudo bem, foi uma luta boa. Então, assim, foi um UFC que entregou muito. Porém, nem todo mundo viu, nem todo mundo se preocupou de ver. Porque, cara, a gente espera algo a mais. Depois de uma luta igual o Borrachinha e o Azamat, a gente espera que venha um Topuria e Armand Tsarukyan na luta principal. Não um Hiri Prohaska e Carlos Zuber, né? Mas, enfim, já me prolonguei muito nesse ponto de vista aí que eu queria trazer, que é o descaso do UFC em promover o card de maneira, porra, promocional, de botar os caras que vendem de verdade e quererem colocar gente que vai entregar boa luta, mas que ninguém vai querer assistir. Então, enfim, meu ponto é esse. Só para completar, né, vamos falar aqui do Borrachinha, que a gente acertou. A gente falou que o Borrachinha ia conseguir vencer. Não por um motivo específico. Na verdade, né, se você puxar e olhar, eu até falei que eu não sabia qual era a estratégia do Borrachinha, só que eu acreditava que ele ia dar umas ponteiradas no bucho do Azamat, por ele ser um cara que não tem um porte físico dos melhores, né? E ele abusou bastante disso. Ele abusou bastante. Quando o Azamat abaixou a guarda, ele chutou muito em cima, e o Azamat muito fechado, machucou muito os braços do Azamat. Sim, impecável o Borrachinha na estratégia de luta. Porra, coroou aí com nocaute. Ele fez uma luta aí, porra, excelente. O Azamat, um adversário de altíssimo nível, era invicto. Ele ganhou muito bem o primeiro round, perdeu o segundo, mas já perdeu crescendo e começou o terceiro round voando. E concretizou essa luta com nocaute, que assim, pra mim foi impecável. O passaporte dele assinado para a disputa de cinturão interino do Carlos Zuber com o Hiri Prohaska, porque o Carlos Zuber ganhou, mas machucou, né? Então, assim, nessa altura do campeonato todo mundo já viu o que aconteceu, né? Mas vamos comentar dessa luta. Hiri Prohaska deu mole, foi burro, quis ter piedade do Carlos Zuber. Minha opinião em relação a isso, muita gente falando, pô, será que ele deixou mesmo? Será que, pô, isso não foi só desculpa? Na minha concepção, sim, ele perdeu o foco e ele quis ali achar um jeito de ganhar de forma digna. Só que nisso ele se perdeu. Na minha visão, durante a luta, me colocando no lugar do Prohaska, eu, entendendo que o UFC é uma coisa assim que a gente tem que se preocupar ali com um espetáculo, né? Pra não acontecer igual aconteceu com o Joshua Van e Pantoja, que o Joshua Van não fez nada, mas saiu odiado, né? Um cara que não mereceu ser campeão. Para não sair com essa imagem, com isso tudo aí,
Eu, no lugar do Hiri Prohaska, na minha personalidade, na minha concepção, naquele momento, enquanto ele estava ali hesitando e tudo mais, eu me colocando no lugar dele, eu pensei. Bom, estupidez também, né? Mas eu pensei que eu fosse olhar para o Uber, ia apontar para o meio, ia fazer assim, ia falar: bora, só boxe. E ia trocar porrada com ele, fazer igual o Max Holloway faz e tentar ganhar do Uber igual o Max Holloway ganhou do Justin Gaethje lá na luta do BMF. Estupidez? Com certeza. Só que até porque a disputa era disputa de cinturão. Depois que a luta acabou, que a adrenalina baixou, eu mesmo parei e pensei, falei, pô, ainda bem que não era eu lá, né? Senão eu também ia cometer uma puta de uma estupidez. Porque é uma luta por cinturão, filho. É o campeão. Foda-se que porra, o Carlos Zuber machucou. Foda-se que não iam achar ele digno. Queriam que ele fizesse o quê? Perdesse igual ele perdeu? Foi melhor pra ele? Foi melhor pra imagem dele? Claro que não, ele saiu como burro. Então, assim, o certo seria ele ter partido pra dentro e acabado com a luta o mais rápido possível. Ou ter sido muito cauteloso e abusando da perna dele ali até ele não ter mais condição de luta, né? Provavelmente ali, talvez de um round pro outro, quando esfriasse ali, ele não conseguisse se manter na luta e o juiz tivesse que interromper. Igual foi o caso do Azamate. O Azamate não tomou um nocaute. O Azamate desistiu da luta. E eu acredito que por 5 rounds o Carlos Zubig não ia aguentar também. Então era só o Hiri Prohaska ou ter acelerado de maneira prudente ou ter sido cauteloso também de maneira prudente. Enfim, ele não fez nenhum dos dois, né? Ele ficou ali naquele receio de como que eu nocauteio ele sem. Eu até entendi ele na hora, né? Como que eu nocauteio ele sem parecer esdrúxulo, né? Sem que, pô, eu dei um chute na perna dele, ele cai e o juiz interrompe a luta. E fica aquele clima de merda no fim de noite. Porque a questão é justamente essa, como você encerra a noite, o UFC 300, porra, o UFC 300, um caminhão de luta pica, você chega na luta principal, é uma luta principal, é Poatan contra Jamal Hill, Poatan nocauteando Jamal Hill, o card ali fechou com chave de ouro. Então assim, depois de um card tão bom desse, você acabar com o cara caindo por lesão, encerrando a luta, é uma coisa que, pô, deixa aquele gol de merda no final do card, né? Então o Hiri nessa indecisão aí foi burro, se fudeu. Só que o detalhe também diferente do meu pensamento e o que eu acredito que o Hiri tenha pensado é o seguinte: no meu caso, seria puramente para farmar a aura. Porque eu, se eu fosse lutador do UFC, eu ia querer ser o cara, porra, mais atrativo. Desde off-camp, quanto semana da luta, quanto o walk-in, que eu acredito, eu acho muito importante ali aquela entrada, você ter ali uma música, porra, característica, você ter uma entrada foda, quanto dentro do octógono, né? Eu iria querer ter um kit chamativo completo. Então, porra, o meu ponto em relação a se fosse eu chamar o Carlos Zubig pro boxe, seria pra ter esse negócio do público olhar e falar, caralho, o cara é pica mesmo. Só que no caso do Prohaska, ele fez isso na minha concepção, pela mentalidade samurai dele, né? De ser um cara respeitoso, que vê o adversário caído e não mata, né? Ele levanta o adversário para o adversário ter uma luta digna. E no fim ele se fudeu. Até porque o merda do Carlos Zuberg falou na entrevista depois da luta que se fosse o contrário, ele não faria o mesmo. Então agora a gente tem aí um campeão que ninguém gosta. Um cara muito bom, lutador, mas um cara que ninguém gosta e todo mundo quer ver perder. Parabéns, Hiri Prohaska, pela cagada. Dito isso, vamos finalizar, né? Pra mim, Borrachinha garantido aí na disputa de cinturão interino. O
O Uber que acabou de operar, se eu não me engano, foi quinta-feira, ou foi ontem mesmo, sexta-feira, se eu não me engano. Mas enfim, operou essa semana. Vai ficar aí pelo menos 9 meses fora. Acredito que vai ficar aí um ano. É, então, na minha concepção aí, nada mais justo que Borrachinha e Ankalaev aí na disputa de cinturão interino. É, o Ankalaev vem de derrota, mas vem de derrota pro Poatan. De uma luta que foi uma revanche imediata. Então, não é uma derrota assim, igual a luta do Hiri Prohaska. E nem a luta do Khalil Rountree, que depois de ter feito 2 rounds ótimos contra o Prohaska, tomou um nocaute. Então, assim, eu acho que o mais qualificado realmente é o Ankalaev. Se o burro do Dominic Reyes e do Johnny Walker tivessem vencido a luta de maneira cativante, muito provavelmente eles furariam a fila para lutar contra o Borrachinha, que já furou a fila. Mas, enfim, é uma luta que eu acharia melhor seria o Borrachinha contra o Khalil. Só que, devido à última derrota do Khalil da maneira que foi, não acredito que vai ser ele. Até porque ele tá também atrás do Ankalaev no ranking. E ele não é um cara tão rentável também. Apesar do Ankalaev não ser, ele também não é. Então, não adianta. Então, acredito aí que lá por volta de outubro, novembro, a gente vai ter aí Ankalaev e Borrachinha. Estão falando, né, que o Ankalaev tem luta marcada agora em julho. Acredito que seja até bom, porque reza a lenda que vai ser contra o Whittaker. Acredito que vai ser luta fácil pro Ankalaev. O Ankalaev vindo de vitória vai garantir ainda mais o passe dele por essa disputa de cinturão interino, que eu acredito que vai acontecer no final do ano. E melhor do que, na minha concepção, melhor do que essa disputa de cinturão que foi Carlos Zuber e Hiri Prohaska. E quem sair, pra mim, melhor campeão do que Carlos Zuber. Mesmo que seja um Ankalaev. Pra mim, mais lutador. E não sei, mesmo que ele tenha vencido o Poatan, tenha falado as merdas e tudo mais, eu tenho, não vou falar simpatia, mas assim, eu tenho mais ímpeto, seja por torcer contra ou a favor do Ankalaev do que do próprio Carlos Zuber. Então, assim, essa é uma luta que pra mim que vai ser bem melhor. O Rachinha contra Ankalaev, independente de quem ganhar, isso aí mais pra frente a gente fala, né? Quem a gente acredita que vai ganhar. Eu acho que vai ser uma luta muito difícil pro Borrachinha. O Ankalaev é um lutador muito completo também, mas o Borrachinha é um cara que normalmente ele não tem vantagem em relação aos adversários dele, em relação à técnica, né? Ele não é normalmente melhor strike do que os adversários, não é melhor grappler, só que ele é um cara estratégico, um QI de luta. Então é uma luta lutada, né? Que o Borrachinha pode ali traçar uma estratégia e conseguir vencer do Ankalaev, mas acredito que quando houver essa luta, se houver, óbvio, né? O Ankalaev vai ser favorito. Mas, enfim, passamos a limpo aí, né? Esse card do UFC 327. Acabou que eu me prolonguei bastante aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Já deixa o like, se inscreve aí no canal aí, comenta, hype, compartilha. Muito obrigado aí. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um vídeo do Durinho também, pra comentar um pouquinho desse card aí. Logo logo o Nicolas está de volta aí. Os